Meus irmãos, abra 2 Coríntios capítulo 4. Nós já começamos pela manhã com o tema cegos de entendimento. Preguei um ponto, gastei 30 minutos, um ponto, e gastamos ali um tempo para falar sobre aquelas pessoas que estão cegas no entendimento, porque simplesmente fecharam os seus olhos e fecham os seus olhos para o Evangelho de Deus, para a verdade de Deus, para os ensinos do Senhor. No culto da manhã, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nós discutimos o seguinte: por que as pessoas estão cegas de entendimento? Porque elas estão fechando o seu coração e o seu entendimento para a verdade e não estão submetendo o seu ensino, a sua compreensão e os seus olhos à palavra de Deus. Estão acompanhando o seu sentimento, o seu coração, a sua filosofia, o seu achismo e colocando a sua vida nisso. E isso tem levado muita gente a mergulhar a sua família e o seu futuro num buraco sem fim. Quando pregamos no culto da manhã sobre os cegos de entendimento, dissemos que o apóstolo Paulo, quando escreve sua carta a Corinto, apresenta à igreja o que ele chama de entendimento da verdade, que só pode ser conhecido quando você se submete à palavra de Deus, que é a verdade. E isto Paulo diz que só é concedido porque recebemos de Deus um evangelho que é fruto da misericórdia e não da lei, de sua graça e de seu amor pela humanidade. Dissemos que isto também é fruto de um Deus que nos dá forças para enfrentar o sofrimento, as adversidades, quando nos propõe um evangelho gracioso, amoroso, poderoso, capaz de restaurar as nossas ações para viver, as nossas intenções para viver e o nosso motivo para estar aqui e viver. Também pregamos pela manhã e dissemos que podemos vencer a cegueira espiritual quando somos capacitados de forma íntegra, com todos os conteúdos, que não são falsificados, onde o evangelho é pregado como verdade, o evangelho é ensinado com conteúdo, o evangelho é sustentado, baseado, tão somente baseado nos fundamentos da palavra do Senhor. Agradecemos a Deus porque isso nos mantém, está lá no versículo 5 de 2 Coríntios 4, 4. Ele diz assim: isso nos mantém longe, absolutamente longe de toda a presunção, nos livra do orgulho. E por fim, pregamos de manhã que no versículo 6, encontramos um grande milagre que Deus realiza em nós, ou seja, pegar uma face desfigurada, pegar um homem destruído e torná-lo numa imagem e semelhança de Deus, resgatado isso lá na cruz do Calvário, por obra dele. Por fim, vamos começar agora o sermão da noite, onde o tema é, e colocamos o tema, o esplendor de si mesmo. Tem aí o título, Rodrigo? O esplendor de si mesmo. Está aqui atrás? Já está. Vamos repetir todos juntos? O esplendor de si mesmo. Na mesma linha daqueles que estão cegos de entendimento, eu quero dizer para os irmãos, por que as pessoas estão cegas? Às vezes achamos que as pessoas estão cegas absolutamente por falta de luz, E isso é a nossa tese aqui, mas entendam, muitas vezes o que cega essa pessoa não é tão somente a escuridão no sentido de falta de luz, mas uma luz que não é a luz de Cristo, mas um brilho que não é o brilho de Jesus, mas ensinos e princípios, valores e ensinos que não estão colocados na palavra de Deus e fazem com que este homem se perca no que seja a verdade do Senhor. Abra comigo então 2 Crônicas, vamos lá, capítulo 4, e vamos iniciar lendo todos juntos o versículo 4, para iniciarmos os dois pontos desta noite no tema o esplendor de si mesmo. 2 Coríntios 4, 4, vamos ler todos juntos? Pode colocar na tela, Rodrigo, e deixe ficar agora definitivo, nós vamos usar o capítulo todo. Vamos ler todos juntos? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é o entendimento dos incrédulos? O entendimento dos incrédulos é o que eu chamo de esplendor de si mesmo. O indivíduo se torna vaidoso por aquilo que ele olha no espelho e acha bonito nele mesmo. Abra comigo Tiago capítulo 1, versículo 23, e vamos ensaiar a compreensão da teologia bíblica sobre aquilo que tem cegado o entendimento de muitas pessoas. 1 Tiago capítulo 1, 23 a 25, o próprio Tiago vai dizer a respeito daquele que olha no espelho, contempla uma imagem de si mesmo, mas não consegue mudar. Tiago 1, 23 a 25 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos tentar traduzir. Quando você olha no espelho, tudo que você está procurando é mudar a realidade de quem você está vendo lá, não é? Hoje de manhã acordei e eu fiquei olhando e disse: meu pai, como o tempo passou, não é? Eu olhei hoje, tomei um susto. Tem dia que você amanhece com aquele sentimento de você está velho, né? Olhei aqueles olhos inchados ali, tudo inchado. Aí dá-lhe água fria antes que a esposa acorde para tentar melhorar, né? Vai que ela acorda e você naquele estado, né? E eu comecei a olhar e bota água fria, gelinho aqui e tal, e passa e lava, passa um bom sabonete, aí vem um bom pente no cabelo, dá uma melhorada, aí você começa a gostar, não é assim? Você começa a gostar do que você está vendo, porque você dá uma boa arrumada. Na verdade, Tiago está dizendo que tem gente que olha no espelho e deveria olhar no espelho para buscar corrigir aquilo que não gosta, entende? Você precisa corrigir aquilo que você não gosta. Quando eu olho para a Bíblia, eu não procuro defeito na Bíblia, eu procuro defeito em mim, entende? É como eu olhar no espelho. Eu olho para a Bíblia e digo: eu estou em adultério. Não, Senhor, eu quero me livrar disso. Eu estou muito mentiroso. Senhor, me livra da mentira. Senhor, eu estou pegando o que não é meu, me livra de furtar. Eu começo a olhar a Escritura e começo como no espelho, corrigir aquilo que eu acho que está torto e colocar do jeito certo. Tiago está dizendo que o indivíduo que pega a Bíblia, olha para a Bíblia, mas não permite que a Escritura o transforme, é como um homem que olha para o seu rosto natural no espelho, olhou, viu, não desejou mudar nada e acaba desejando ficar como está. Eu jamais faria isso. Até porque, irmão, se eu tivesse saído de casa às 5h30, 6 horas e vindo para cá como eu estava para pregar, os irmãos iam mandar: desce do púlpito, pastor, né? Está horroroso, né? Todo suado, cabelo despenteado, eu estava com a roupa bem velha lá, suja, para poder não sujar a roupa nova, que lá em casa a gente tem que economizar, não é? Sabão, então tem que usar roupa suja, antiga, velha, para não ficar lavando roupa limpa e nova. Imagina se eu chego, entro e venho para a igreja assim, você diz: pastor, o senhor não se olhou no espelho? O senhor não se preparou? Quando nós preparamos a nossa vida cristã, nós olhamos para dentro da nossa visão de imagem, de nós mesmos, e projetamos o quê? Algo melhor. Algo que melhore quem nós somos e que procure mudar aquela pessoa que você vê e não gosta. Quando olho para um texto como esse, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, eu entendo o que Paulo está dizendo para Corinto: que Deus te livre de ser um cego, cujo entendimento não promove na sua vida mudanças capazes de fazê-lo se parecer com Jesus. O que Paulo deseja é que você projete em você e produza em você mudanças espirituais, dinâmicas espirituais tão profundas, que a vida de Deus em você seja o reflexo de Jesus. Você diz assim: pastor, onde é que ele diz isso? Dá uma olhada no capítulo 3, 2 Coríntios 3, verso 18. Ele está dizendo que quando Deus desvenda o nosso rosto e nos faz ver quem nós somos, Ele procura fazer isso para que a gente possa ver revelada a nossa imperfeição e buscar um espelho de perfeição em Cristo. 2 Coríntios 3, 18, veja o que diz a palavra de Deus: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, veja o que Ele deseja. Somos o que, irmãos? Transformados de glória em glória. De glória em glória o quê? Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Coisa boa é olhar no espelho e pedir para Deus assim: faça isso, é um bom exercício, e faça mais parecido com Jesus, Senhor, e faça mais parecido com Jesus, e não fica preocupado em imitar aquele Jesus meio ocidental, meio, né, que botaram lá bonito na TV, não é essa ideia daquele cabelo, não é assim, encaracolado, olhos, não, é que a sua vida, que a dinâmica de sua fé, que os princípios que você professa e crê, possam espelhar os ensinos de Jesus e o amor de Jesus pelas pessoas. O que na verdade Paulo está dizendo é que os incrédulos estão perdendo uma grande oportunidade de verem o esplendor de Jesus no seu rosto, porque o Deus deste século tirou-lhes a capacidade de ver o seu rosto num espelho e buscar neste espelho, neste reflexo, uma imagem do Filho de Deus. Eu tenho a história do narcisismo aqui. Os irmãos se lembram que narciso no dicionário significa amar a própria imagem. Narciso. Qualquer pessoa que se consultou com um terapeuta já tratou do narcisismo. Hoje, essa geração é impressionante. Camarada, quando gosta de um negócio e começa a mostrar a síndrome de narciso, é assustador. Quer saber se o indivíduo é narcisista? Dá uma olhada no Instagram dele, no Facebook e tal, e perceba quantas vezes ele fez uma selfie da parte do corpo dele que ele gosta.
Narciso. É o espelho. Pode procurar, irmão. Se ele acha que a sobrancelha dele é bonita, ele só tira foto daquele lado. E tem 25 fotos daquele negócio. Narciso. O indivíduo olha, e aí é o espelho, é o celular. Ele reflete a imagem, ele percebe o que gosta e é um tal de... E agora tem movimento. Você vai lá, ele bota o videozinho, né? Tem o tal do chinês, como é que é? TikTok. Eu tenho tic-tac. Aquele é TikTok. E o cara faz. Por quê? É a ideia de que ele vai idolatrar, de que ele vai venerar e vai botar para todo mundo ver. Entenda, aquilo que ele gosta. O Evangelho propõe como mudança de vida, não a exaltação do que se gosta, e não é porque você não tem que gostar de coisas em você, e não existe coisas boas que você deve gostar, não é isso. Mas o que propõe o Evangelho é que quando a câmera de Deus bater, ela quer apontar em você aquilo que você vai transformar. Aquela mudança de quem acorda de manhã e quer ficar mais bonito, aquele valor em que você precisa perceber o que não está, veja, conforme a imagem do seu filho e torná-la como tal. Aí entra a questão de como vencer isso e como não estar cego. É preciso apagar o esplendor de si mesmo. Quando a nossa luz está muito forte, quando o nosso brilho é muito alto, o que acontece? A nossa luz, irmãos, ofusca o Evangelho. Os meus olhos só conseguem ver a minha luz. Os meus olhos só conseguem ver o que eu acho. É o tal do famoso modelo. O indivíduo contesta a sua tese, e o que você faz para o indivíduo é dizer assim, totalmente intolerante: esta é a sua opinião, eu tenho a minha, e você tem que respeitar a minha opinião. Você não quer ouvir o cara, porque você já tem a sua opinião formada, Raul Seixas, sobre você mesmo. Quando olho para um texto como esse, penso num alerta de que Narciso era um homem assim, filho de Céfeso com Liríope. Ele vai ser orientado, a sua família é orientada, ele é orientada por aquele chamado, como é que é na mitologia? Tiresias. Tiresias, o cego que prevê o futuro, olha para os pais de Narciso e diz: olha, ele é tão bonito que isso é um problema. E você tem que fazer o seguinte: quebra todos os espelhos, não deixe panelas, nada que brilhe, nada que ele possa perceber o seu rosto. Ele vai viver muito bem, mas se algum dia ele perceber quem ele é, o seu rosto, você vai ter problema. Eles foram muito bem, Tiresias deu um bom conselho, e Narciso ficou até um bom tempo vivo e sem o embeleze dele. Até que um dia ele escapou da sua cuidadora, de sua casa, e vai para um bosque, encontra um lago, morrendo de sede. A história você sabe, abaixa o seu rosto para beber água e diz assim: nossa, é o Daniel, filho do pastor, que coisa linda, né? Eu quando vi meu filho, quando nasceu, irmãos, a gente se descuidar é Narciso. Eu estava no Rio, meu filho nasceu, eu chego no hospital, eu olho aquele menino branco, aquele nariz, olhei branquinho, eu falei: estou me vendo aqui, e eu digo: nossa, olhei para o meu filho, como é que eu sou bonito. Narciso, quando chega naquele momento em que ele está naquele lago, o que ele percebe é o que ele nunca tinha percebido, quem ele é. Mas o perigo do narcisismo é que o narcisismo olha aquilo que você gosta e acha bonito. Ele não impõe mudanças. E o que aconteceu com o Narciso, você sabe? Ele fica ali, e é beleza, e cabelo, e pluma, e tudo que se você imaginar, até que a mitologia diz que ele desaparece, e as pessoas só sabem de Narciso quando vem o narciso amarelo, essa linda flor amarela que está por aí, que chamamos de Narciso. É o que a mitologia diz que ele virou, uma flor. Quando olho para um texto como esse, penso: meu Deus, o que fazer com os cristãos dessa geração, para que o Deus deste século não lhes cegue o entendimento, e que eles consigam, veja, olhar no espelho, entendam, e ver a glória de Deus, e não a sua glória, e ver o reino de Deus, e não o seu reino, e ver a beleza de Deus, e não a sua beleza, e pedir a Deus: Senhor, que a beleza de Cristo se veja o quê? Em mim. É essa mudança que Paulo está propondo aqui, para que o entendimento se abra. E ele diz: como que você consegue isso? Aí vamos agora, Efésios 4, 17 a 19. Eu vou usar um texto paralelo do texto de Coríntios, porque Paulo trata essa questão do entendimento duro, do entendimento obscuro, do entendimento insensível. Paulo trabalha em Romanos, Efésios e tantos outros textos. Eu vou usar Romanos 1 e Efésios 4. Por quê? Porque eu entendo que quando você olha para um texto como esse, você tem chance, absolutamente chance, de se libertar dessa cegueira e pedir a Deus: Senhor, eu não sou narcisista, eu sou cristão. Senhor, eu quero refletir a glória de Jesus,
Eu quero que as pessoas olhem para o meu Facebook, Instagram, WhatsApp, para as minhas fotos, olhem para mim e percebam, esse é um cristão imitador de Cristo, não é? Eu não preciso ser cafona, não preciso ser careta, usar roupa sem graça, eu posso fazer academia, comprar shampoo, beleza, perfume, tudo que você imaginar. Nós estamos falando aqui da cultura de não ter uma cultura de cuidado, asseio, beleza e conceitos de belo e estético. O estético é muito importante. Eu estou dizendo aqui que quando nós amamos o Evangelho, nós queremos muito mais do que o estético. Nós queremos uma mudança em que a nossa alma, o nosso interior, grita por Deus, tem sede de Deus, e as pessoas veem isso do lado de fora. Efésios 4:17, pode botar, Rodrigo? Queria que você botasse o texto passando direto, não precisa colocar para mim retorno de câmera não, só isso, eu quero só isso aí. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele trata do que é entendimento obscuro, ou gente que não tem mais entendimento, e veja como ele qualifica esta geração, e ele diz, livre-se desse comportamento, olhe no espelho, veja se tem esse tipo de postura em você, e peça a Deus para tirar. Efésios 4:17 diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também o quê? Os gentios. A primeira característica do gentio, ou daquele que tem entendimento totalmente comprometido, é cego de entendimento. Ele anda o quê, irmãos? Primeira característica, na vaidade, veja lá comigo a última frase, vamos juntos? Na vaidade do seu sentido. A minha versão diz que chamamos isso de vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós somos vaidosos porque deixamos-nos pensar e deixamos-nos guiar pelos nossos próprios pensamentos. A nossa mente é um carro desgovernado e cego, porque o que governa é o que nós queremos, o que nós pensamos e o que nós achamos, não o que Deus quer que façamos. Quem disse isso? Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, verso 21, dá para colocar, Rodrigo? Romanos 1, 21, olha como Paulo olhou para aquela geração e percebeu que o problema deles é um problema na mente, que a mente e o pensamento é que cega o coração. Romanos 1, 21, olha o que ele diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Agora veja, mas os seus pensamentos tornaram-se o quê? Fúteis, e o coração insensato deles fez o quê? Obscureceu. Irmão, se você quer tratar adjetivo ruim, é isso aí. Essa é a lista daqueles que Deus não quer no céu. Gente que anda na vaidade dos seus pensamentos, cujo coração é insensato, o pensamento é fútil e o coração está absolutamente obscurecido. Quando eu olhar no espelho de manhã, eu tenho pedido a Deus, hoje eu orei, irmãos, antes de vir, Senhor, eu quero me ver no espelho diferente disso. Eu quero saber que eu não sou esta geração. Eu quero saber que Deus me dá entendimento para ser uma pessoa diferente. Irmãos, eu assisti um dia a sessão lá do tribunal. Minha filha faz direito, né? E eu gosto de acompanhar lá os sonhos dela e tudo. E fico vendo lá um dia, quem sabe um dia essa menina senta numa cadeira dessa, né? E o dia que eu fui assistir o debate lá no Supremo era tão tenso, que o ministro do lado de cá, que eu não vou dizer o nome, olhou para o ministro do lado de lá e disse assim, o senhor é uma pessoa horrível. Já sabe o que eu estou falando. E ele começou a vomitar para o outro ministro, eu não quero ser como o senhor não. E eu fiquei olhando e falei, o que isso tem a ver com a sessão? Mas o ministro do lado de cá, para o ministro do lado de lá, perdeu a cabeça. Por quê? Porque o camarada chegou, entenda bem, no limite daquilo que é fútil, daquilo que é inútil, e daquilo que não tem qualquer sentido pensar, porque as pessoas que estão aqui embaixo vivem outras vidas. Como se os caras vivem lá e vivem mesmo, e nós vivêssemos aqui, e os mundos não se conectam. Tem hora que eu acho que não se conecta mesmo, porque o que o cara pensa lá não funciona aqui. E o ministro desirritado, não estou dizendo que ele é bonzinho, que ele é honesto, estou dizendo isso não, estou dizendo que aquele indivíduo chegou e gritou, você é uma pessoa horrível. Eu queria poder ver uma sessão, Deus me ajude, ver uma sessão em que você chega no tribunal, e alguém diz assim, excelência, o senhor é maravilhoso, sou um homem com equidade, entende o que eu estou dizendo? Sou uma pessoa justa, sou uma pessoa que porta e conduz a sua vida por princípios e valores que nós aceitamos e são francamente compreendidos por todos nós, vocês estão entendendo? Quando eu olho para um texto como esse, Paulo está dizendo, acorda igreja, acorda Éfeso, acorda Corinto, vocês não podem viver na vaidade dos seus pensamentos. Coloquem sua vida, coloquem seus valores no reino de Deus, e vocês terão esse entendimento obscuro, veja, absolutamente retirado pelo poder e pela autoridade da atuação, da ação do Espírito Santo de Deus. Veja a segunda característica, bota de novo Rodrigo Efésios, por favor.
A gente vai nele até o final. Efésios 4:18. Efésios 4:18. Veja a segunda característica. A primeira já falamos, né? O indivíduo tem ao que chamamos de futilidade de pensamento. Agora, a segunda característica é muito clara. Aquilo que Paulo diz à igreja de Corinto, agora diz para Éfeso. Eles estão, o quê? Obscurecidos aonde, irmãos? No entendimento. É a mesma coisa. Se você analisar, as duas expressões gregas que foram usadas aqui são a mesma de Paulo aos Coríntios. Por isso que eu estou usando o texto para mostrar que a teologia bíblica aponta para uma direção só. O espelho, irmãos, é sempre o Espírito Santo. E ele diz sempre a mesma coisa. A igreja pode mudar de série. A PIB de Corinto, né? A PIB de Éfeso, né? A carta aqui é para Éfeso. Mas o princípio é entendimento obscuro, que começa na vaidade do pensamento. E ele chega a dizer exatamente isso. Romanos 1:22. Essa gente diz que é sábia, mas na verdade é louca. Paulo diz isso. Romanos 1:22. Vocês se dizem sábios, está lá, ó, mas na verdade vocês são loucos. O temor do Senhor, irmãos, é o princípio da sabedoria. Uma outra característica clara que eu quero olhar no espelho e dizer para Deus: Senhor, eu não tomo parte disso, por isso eu não quero ser cego de entendimento, eu não quero ter o pensamento obscuro, eu quero ver o Senhor e refletir a sua glória. A terceira característica que eu peço: Deus me livre, essa é a frase, Deus me livre, é essa aqui. Pode colocar o verso seguinte de Efésios, vamos voltar lá, Efésios 4:18, volta a Efésios 4:18, volta o 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Agora veja a outra característica: separados o quê? Alienados da vida de Deus, separados da vida de Deus. Qualquer versão que você colocar, a palavra é alheios. A palavra alheios ou separados é: eu estou dentro e Deus está o quê? Fora. Exatamente. Irmãos, a coisa mais horrível que um pastor pode ouvir, dá uma dor no coração, é você chegar para um cristão, nada a ver, é isso, e o cristão chega assim e diz: não, essa parte aqui Deus não tem nada com isso. Jesus, esse assunto meu, Deus não toca. Não, aqui não. O senhor entendeu, pastor? O senhor é pastor para a comunidade da igreja, para que eu vá na igreja. Quando eu estou com a minha roupa bonita, meu perfume no banco da igreja, eu sou sua ovelha. Mas essa parte pessoal aqui não, né? O meu negócio eu tenho que dar umas mutretadas, eu tenho que dar umas raquetadas, eu tenho que dar umas ajeitadas, porque aqui fora, pastor, o mundo é de verdade e o evangelho não se pratica não. Misericórdia. Quando eu olho para uma geração que decide viver separado da vida de Deus, o que ele está dizendo é: você tem algumas coisas que você até aceita Deus, outras não, mas a grande maioria vai para agnosticismo, ateísmo e semente obscura. Eu estou dentro, Deus está fora. Outra característica, vamos seguir o verso, por favor, Rodrigo, pode voltar, veja lá. Não, deixa lá no que estava, o anterior. A gente vai frase por frase. Obscurecido de entendimento, separado da vida de Deus por causa do quê? Da ignorância em que estão. Irmãos, não tem gente mais ignorante do que gente que não tem Deus e não tem o amor de Deus. O sujeito é ignorante por natureza. Ele pisa quem tiver que pisar, ele atropela quem precisa pisar, porque o estilo de vida dele é ignorância, cego. Você pode dizer assim: ele faz isso porque é cego. É exatamente o que eu estou dizendo, porque a sua mente tem sido incapaz de olhar para a sua ignorância e dizer: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Ignorante. É olhar no espelho e dizer: Senhor, é a parte de mim que eu não gosto, o Senhor muda, e o Senhor tem liberdade, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para mudar. Pode seguir, ele diz assim: por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração. Sabe qual é a palavra que Paulo usa para coração duro? Poroses. Poroses é uma pedra muito mais dura do que o mármore, muito mais dura do que o granito e o mármore. Essa palavra porós, ou poros, do grego poroses, significa petrificar, tornar duro e insensível. Irmãos, tem indivíduo que quanto mais ele se afunda no pecado, mais insensível, mais poroso, entenda, mais duro. Uma das características do lutador que luta com o inimigo, nessas lutas que o indivíduo tem que brigar com o outro, é que ele tem que ter as mãos duras. E para ter as mãos duras, o indivíduo, no momento que luta, põe luva para se proteger e não machucar muito o outro. Mas quando ele luta para poder formar a mão, pode perceber que ele bota só um tecido e vai ali, naqueles sacos, engrossando o couro dele, né?
Um dia cheguei lá a fazer taekwondo, e eu sei bem o que é chutar e ter as mãos. Eu tinha as mãos muito finas, professor, quando estiver bem grosso, você está pronto para lutar. Eu digo, misericórdia, durei 2 anos e saí. Haja mão para aguentar aquele saco tudo e arrebentar a sua mão, porque ele disse que você tem que curtir aquilo e ficar duro, ficar poroso. Eu falei, eu prefiro minhas mãos suaves, a minha esposa gosta muito. O indivíduo se torna tão duro e tão insensível, tão petrificado, que ele não percebe, mas ele escolheu ser assim. Irmãos, abrindo parênteses sem querer ser, deste momento ficar falando de coisa, mas vocês viram aí, né, nessa semana da sexta-feira da Consciência Negra, tragédia que o Brasil sofreu. Não tem como não chorar por uma família, pela perda daquela pessoa que, né, qualquer que seja o discurso, né, se tinha ficha criminal, se fez isso, que foi o primeiro, desrespeitou, ninguém merece uma sentença daquela. Mas o que eu estou dizendo aqui, e não vou ficar nem para um lado, nem para o outro, no sentido de discutir a coisa lá fora, eu discuto pela compaixão. Você tem pelo menos 3 famílias destruídas e o Brasil inteiro olhando para aquilo que nunca devia ter acontecido, se o Evangelho está nos nossos corações. Se alguém pedir a face, você dá o quê? Se a gente tivesse a mínima ideia do que é o Evangelho, um negócio daquele não acontece. Você tem a família de quem morreu destruída, e você tem pelo menos 2 famílias, onde os pais e as esposas estão com seus maridos presos, que vão pegar uma boa de uma sentença terrível, que se pudessem voltar um dia atrás, nunca teriam se envolvido daquilo, mas é assim que é. O salário do pecado é o que, irmãos? Não tem vida no pecado, é morte. E morte de quem está, morte de quem pratica, morte de quem aceita. Mas alguém me perguntou, pastor, como é que isso acontece? O indivíduo fica insensível. Como é que o indivíduo consegue olhar o outro ali no chão, caído, e prosseguir numa série de espancamentos, que é isso? Você olha e diz assim, insensibilidade onde o indivíduo foi tomado, ele está cego. Irmãos, preguemos o Evangelho, preguemos o amor, preguemos a tolerância, preguemos a percepção das pessoas, preguemos a justiça social, preguemos contra qualquer tipo de preconceito, de cor ou visão, preguemos o perdão para aqueles que podem errar e podem, e quando nós olharmos para as pessoas, elas vão olhar e vão dizer, esses são, veja, sensíveis. A falta de sensibilidade das pessoas em tratar essas questões mostra como o nosso coração, entenda, está poroso, está duro. O nosso juízo é sobre certo ou errado, e não tem compaixão nem pelo que morre, nem pelo que faz, nem pelos que sofrem, porque no final, vou dizer uma coisa para você, todo mundo sofre. Eu tenho vergonha que botam uma matéria dessa e dizer, isso é do Brasil, isso é do nosso país, isso gente civilizada vive, meu Deus, eu estou com Jesus. Tem misericórdia de nós. Seu coração duro. Quando olhamos para uma geração como essa, pedimos, Senhor, eu quero olhar no espelho, eu não quero ser cego de entendimento, eu quero olhar com simpatia os erros de um irmão, eu quero poder pregar o perdão, dar ao indivíduo a segunda chance, e se eu precisar, alguém pedir uma face, se eu tiver que dar a segunda, eu darei, para que aquela pessoa, veja o que eu estou dizendo, encontre em mim o semblante de Jesus. Quando pregamos isso, então entendemos que há chance para a nossa sociedade, caso contrário não. Vamos continuar o versículo para o verso 19, Paulo vai dizer assim, pode passar, tendo perdido todo o quê? Está aí, ó, toda a sensibilidade. Agora que tristeza, o retrato da geração que não quer ver o Senhor está cega. Entrega-se à depravação, cometendo com avidez todo o quê, irmãos? Toda espécie de impureza. Quando olho para o retrato dessa geração, a pergunta é, a quem eles estão entregues? Paulo chama de pleonexia. Pleonexia, a avidez arrogante, a avidez execrável, o desejo de possuir de forma ilícita aquilo que é do outro e não lhe pertence. Deus tenha misericórdia de nós. Aí você pergunta, pastor, mas aí o sermão termina com essa notícia ruim? Não. Se de manhã nós dissemos que a mente que entende, olha para o Evangelho e entende, e se alegra porque entende, se a mente que quer discernimento, não quer ser cega, olha para esses pecados e esses erros, identifica onde eles estão e pede, Deus, eu quero que isso saia, para que a imagem do Senhor se reflita em mim, a pergunta é, quando é que esse espelho entra em ação? Eu vou passar rapidinho alguns pontos. Primeiro, vamos ler o versículo 12 agora e a gente vai terminar. 2 Coríntios 4, 12, abra a Bíblia agora em Coríntios 4, e eu vou terminar dando os pontos de encontro, onde você aplica e diz, eu estou nesse espelho, e Deus vai mudar a história da minha vida, e vai mesmo.
porque você agora vai passar pelo espelho do Espírito Santo e vai apontar a sua vida não para a cegueira, irmãos, mas para a luz. Por favor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Eu vou pegar do 11 em diante, para você entender o recado de Paulo a partir do texto. Ele diz assim, 2 Coríntios 4, 11. É assim que nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Agora ele diz assim, por amor a Jesus, a frase que deve nos chamar a atenção, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Vamos ler essas duas últimas frases juntos ali? Para que a vida de Jesus se manifeste também. Grifa essa frase, grifa mesmo, a Bíblia é sua, ela tem que ser para você usar e ela tem que te servir. Senhor, eu quero isso. Eu quero que a vida de Jesus se manifeste também na minha carne. Não é nessa parte Jesus entra, nessa parte não. Nesse lugar Jesus toca, nesse lugar não. Eu quero que a vida de Jesus, irmãos, esta é a oração, entre também na minha carne mortal. Onde está ruim, que entre a luz. Onde está errado, que o Espírito Santo realize uma obra poderosa para que a vida de Jesus se manifeste na minha vida. Sabe o que isso significa? Eu me torno um reflexo da glória de Deus. Sabe que passo é esse? Eu estou crucificando a mim mesmo, para que Jesus possa viver em mim. Veja 2 Coríntios 4, 12, se Paulo não está falando de morrer para o mundo e nascer para Jesus. Olha o que ele está dizendo, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós o que? Aleluia! Eu não quero mais ser um defunto andando por aí, eu não sou The Walking Dead, um zumbi batista, eu não sou zumbi batista, eu sou vivo. Eu tenho Jesus, eu tenho a vida de Jesus. E eu digo, Deus, que a tua vida entre em mim de maneira que a minha carne seja mortificada, que eu possa morrer e o mundo veja que a vida de Jesus é em mim. Amém, irmãos? Isso está no texto, e eu preciso aceitar isso, porque a palavra de Deus dizendo, isto é o que o Evangelho faz com aquele que crê no poder do Evangelho. Segunda visão que eu posso propor aos irmãos, depois da crucificação do eu, ou de mim mesmo, eu quero morrer, a crucificação do eu, é praticar e exercer uma fé intensa. Você não pode ter uma fé mais ou menos, ou uma fé pouquinha, ou a chamada fé simplesinha, não. A fé que motiva pessoas, que as faz viver para Jesus, e que as faz amar as coisas do Senhor, essa fé é intensa. Veja o verso 13 de 2 Coríntios capítulo 4, veja lá. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu creio, diz ele, por isso falei, e ele diz assim, nós cremos também, por isso o quê? A nossa crença modifica o que nós fazemos e falamos. Se nós cremos, entende, Hilda? Entende? Nós falamos. Se nós cremos, nós professamos, porque a Bíblia diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, serás o quê? Salvo. Nós temos fé, quando o que nós cremos, nós falamos, e quando o que falamos, nós o quê? Praticamos. Entende, Leonardo? Este é o Evangelho. Coisa linda, quando cada cristão puder pegar um texto como essa epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 12, dizer, Deus, me passa nesse espelho, Deus, me faça esta obra, eu preciso todos os dias acordar e com ousadia dizer, Deus, realiza isto em mim. Como? Versículo 14, praticando uma viva esperança. Veja como o crente vive, 2 Coríntios 4, 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Vou perguntar aqui, quem crê no poder da ressurreição e na sua ressurreição, levante a mão. Irmãos, ninguém segura. Entendeu, Isaías? Ninguém segura. Nós somos todos Lázaros em potencial. Jesus vai dizer no último dia, gente, sai para fora, vocês são meus. É isso que a igreja crê, é isso que a igreja prega, e é nessa força e nessa autoridade que nós vivemos. Nós não vivemos como se a vida começa aqui, termina ali, e acabou, plim plim, plotizum, acabou. Não, a vida é prestação de contas, a vida é juízo, a vida é justiça, a vida é estar diante de um Deus que vai olhar para nós e dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde o quê? Da fundação do mundo. Quando eu olho para o poder da ressurreição, eu tenho esperança de que a vida não termina aqui, porque se eu não creio na ressurreição, digno de lástima. Que evangelho eu estou pregando? Que fé eu estou praticando? A outra expressão que Paulo diz que pode nos levar a ter uma mudança no espelho e na postura cristã, ele chama de força espiritual. Verso 16, veja lá, verso 16, pode colocar. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, e por fora o negócio fica acabadinho mesmo,
É isso que está dizendo ali. Vai ficar careca. Vai ficar, né? Eu não tinha entrada nenhuma, agora já tem umas 2 entradas, parcela de 12 vezes. O negócio está estreito, né? Olhei esses dias, apareciam umas manchas, negócio. Falei, ih, rapaz, o negócio aqui, o vaso já não é mais aquele vaso. Tem que polir. Nós desfalecemos. Agora veja se nós olhamos para essas questões e isso nos entristece. Não, esse corpo corruptível vai para a corrupção. Agora veja o que o crente crê. O interior, irmãos, isso é lindo. Isso é lindo. Todo mundo é um Tom Cruise por dentro, né? Olha, todo mundo é um galã. Imagina, qual é o outro ator bonito aí que todo mundo é. Você olha para dentro de si e diz, eu sou feio por fora, mas por dentro eu me sinto o cara. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo renova, me faz ser belo, me faz sentir belo, e esta força da beleza e do Espírito de Deus em mim me faz caminhar. Eu olho para esse texto e entendo, o interior contudo se renova o quê? Todo dia. Às vezes você olha para o cara, tem 70 anos, 90 anos, mas a vida de Jesus faz a diferença nele. Por fim, irmãos, a conclusão desta mensagem é, quando olhamos para o espelho de Deus, pedimos o que Deus encontra em nós, um padrão de excelência. Veja o verso 17, o que eu chamo de padrão de excelência, quando você tem uma régua maior, um valor maior, aquilo que é mais elevado, diante daquilo que é inferior, e não tem valor. 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação deve produzir para nós, o que, irmãos? O que, irmãos? Um peso eterno de glória, o que? Muito excelente. Quando olho para esse texto, entendo claramente que a glória eterna precisa pesar mais. Se tiver uma pessoa perto da pessoa que está do seu lado, diga assim, irmão, irmã, a glória eterna tem que pesar mais. Eu não posso ficar praticando essa glória pequena, mesquinha aqui, não. A glória eterna tem que pesar mais. E por fim, irmãos, o verso 18 diz exatamente o que me faz olhar no espelho e todo dia me alegrar em Deus, a dizer para Deus que eu não sou cego de entendimento, que eu não tenho um coração duro e a mente fechada para as obras do Espírito. O verso 18 diz que o meu objetivo é a eternidade. Eu não sou desse mundo. Eu não sou um fantasma, eu não vivo como fantasma, não vivo como se eu não fosse satisfeito com essa vida aqui e não pudesse ter aqui uma vida abundante. Eu a tenho. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para mim o céu começa aqui, eu estou vivendo aqui e vou chegar lá, porque o céu é construído aqui, eu vivo essa ação de Deus aqui. Agora ele diz, por que essa pessoa muda e o seu entendimento é mais aberto? Verso 18, eu vou terminar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê, irmãos? Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, não troque o Evangelho de Deus, a verdade de Deus por aquilo que você vê, acha que pode comprar e que o dinheiro pode pagar. Aponte sua vida para a eternidade. Casa, carro, bens, estudo, conhecimento, valor, tudo aponta para muitas coisas importantes e dão muito sentido para você viver e ter uma boa vida aqui, e construir uma boa família, e ser um bom cristão, e fazer missões e obras. Mas quando nós olhamos para aquilo que tem valor, nós dizemos assim, que é temporal, é temporal. Eu guio a minha vida, eu botei a minha bússola, o meu norte, a minha existência, ela olha para as coisas que são eternas, porque o meu Deus conquistou vida eterna para mim. O Evangelho determina aquilo que é o ponto determinante para a nossa vida e para a nossa existência, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? Tenha dinheiro, tenha casas, bens, conhecimento. Olha que valor tem o Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A minha vida é apontada para a vida eterna. Isso quando você faz uma quimioterapia, o cabelo cai, você não fica em depressão, chorando por aí, achando que a vida estava nos cabelos. Você olha para a eternidade e diz assim, se o cabelo volta é de Deus,
Se o cabelo cai é de Deus, se o cabelo fica de Deus, porque não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Deus permita. E este corpo, irmãos, é corrupção, matéria, e tudo vai ficar por aqui. Mas quando no poder da ressurreição, entenda, por isso Paulo disse, nossa vida é apontada para a ressurreição. Quando Jesus volta a buscar e disser, Lázaro venham, cristãos venham, saiam dos túmulos, venham à glória, a sua presença, você vai dizer, esta foi a razão da nossa vida, habitar com meu Deus, morar com meu Deus, herdar e receber a vida eterna. Eu não sou cego, irmãos, de entendimento. Meus olhos veem o Senhor e eu digo, Deus, eu te agradeço, porque eu nasci para viver a vida eterna que Jesus Cristo conquistou para mim. Feche teus olhos, vamos orar. Eu quero orar por aqueles que estão aqui nesta noite, poderão porventura entregar neste momento a sua vida a Jesus. Eu quero fazer uma oração muito específica, por aqueles que estão aqui e porventura entrando aqui ainda não tem Jesus, estão vivendo longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja, do poder do Evangelho, foram afastados e excluídos de uma igreja no passado, ou nunca tiveram oportunidade de entregar a sua vida e confiar a Jesus a sua salvação e a sua vida eterna nele. Eu quero orar. Se alguma família, alguma pessoa, algum irmão, irmã, está aqui nesta noite de culto ao Senhor, e gostaria que este pastor orasse, para que você recebesse nesta noite de Jesus, não do pastor, não é da igreja, de uma denominação, é de Jesus, a salvação e a vida eterna que Ele lhe pode conceder. Você olhou para aquele espelho e disse, pastor, eu quero refletir a glória de Jesus. 2 Coríntios 3:18, eu quero dia a dia ser um reflexo da glória de Jesus. Salva-me, Senhor, salva-me dos meus pensamentos, salva-me da vaidade dos meus pensamentos, salva-me da insensibilidade, da avareza, da cobiça, do pecado que tão de perto me prende, para apontar, Senhor Jesus, a minha vida para a salvação e para a vida eterna. Alguém gostaria nessa noite que seu pastor orasse, pastor neste culto, orasse pela sua salvação e pelo selo do Espírito Santo, para uma obra que é eterna e não é temporal, é eterna, onde você está, sem sair do lugar? Erga sua mão e diga, eu preciso, pastor, e eu quero que o Senhor ore pela minha salvação e pela vida eterna que Cristo hoje quer conceder a mim, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Onde você está, qualquer pessoa, que Deus abençoe o senhor, viu? Eu estou vendo a sua mão, é a melhor decisão que o senhor podia tomar, para o senhor e para os seus filhos. Seus filhos estão do seu lado, eles vão olhar para você e vão dizer, pai, que decisão o senhor tomou? O senhor recebe nesta noite a graça salvadora de Jesus, não mérito seu, porque Jesus um dia amou você e decidiu lhe conceder a vida eterna. Que Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, pode baixar a sua mão. Há mais uma pessoa, como esse pai, com seus 2 filhos, é só erguer a mão, eu quero orar por você, pedindo que esta decisão seja um símbolo, claro, neste momento, de que você toma uma decisão de salvação em Jesus, tal qual esta pessoa que está aqui à frente. Há mais alguém? Eu quero só fazer esta oração, eu quero ver esta mão erguida, para que eu possa saber que é uma decisão por Jesus nessa noite. Há mais alguém? Qualquer pessoa. Se o Espírito Santo chamou, e você deseja salvação em Jesus, eu quero orar pela sua salvação. Há mais alguém? Você? Deus abençoe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe você aqui. Não sei seu nome, mas eu vi você entrando no meio do culto, a pastora Adiel lhe recebeu muito bem. E pode ter certeza, que lá na eternidade esse lugar estava preparado para você. Louvo a Deus pelo Leonardo, Karina, que receberam você, sentaram do seu lado. E você hoje tem salvação, não pelos seus méritos, filho, mas porque Jesus ama você. Ele ama você, pagou o preço de cruz e calvário para que você pudesse receber esse presente hoje. Que Deus te abençoe pela sua juventude, gaste seus melhores dias amando Jesus e o seu evangelho, amém? Que Deus te abençoe. Há mais alguém? Temos esse jovem, temos esse pai honrado aqui. Eu louvo a Deus porque salvação veio nesta casa. E pergunta, mais alguém a quem o Espírito Santo falou? Só se o Espírito Santo falou, você vai entregar agora a sua vida a Jesus. Alguém mais olhou no espelho e disse, eu sou pecador. Você também? Você demorou mais, hein? Mas é assim, o Espírito vai batendo, até que ele entra. Eu quero orar por vocês. Eu vou pedir para vocês 2 ficarem em pé aqui na frente. Eu quero impor as mãos. Fiquem em pé aqui. Não tenham vergonha não. Essa comunidade agora é de irmãos. Nós somos a sua família. Se o senhor puder vir aqui, traga seus filhos. Fica desse lado aqui, ó. Não precisa juntar não. Eu quero orar por vocês. Fica aqui. Isso. Felipe, chega pertinho. 1,5 metro. Põe as mãos. Se tiver mais outro pastor aqui, 1,5 metro. Põe a mão só para a gente abençoar. Irmãos, é muito sério.
O diabo não quer essas pessoas fazendo o que é certo. Ela quer cegos, cegos, cegos. Irmãos, caiu o véu. Dão glória a Deus. Caiu o véu, irmãos. Você entendeu agora? O véu foi tirado. Eles conseguem ver. O que eu vejo, eles veem. A Bíblia revela. A Bíblia desvenda. Ela abre as portas. Há mais alguém com qual esse pai, se pudermos ter aqui, pastor Adiel, fique do lado desse pai, 1,5 metro, não precisa chegar perto, é só orar, colocar as mãos, ele vai sentir que a igreja o acolhe, o abençoa. Há mais alguém que o Espírito Santo quer agir? Casal, família, né? Jovem, criança, idoso, eu não sei. Você não pode sair sem Jesus. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Você quer? Lá atrás, alguém mais? Se eu vejo a mão, eu quero orar. Alguém mais? Se não, eu quero abençoar. A igreja fique de pé, erga suas duas mãos e cele este momento dizendo: Deus, eu te louvo, porque nesta noite uma cegueira cai, o véu é tirado e a luz de Jesus resplandece em glória. Vamos orar. Senhor, eu quero selar essas três decisões. Este casal de jovens que, ouvindo a verdade do Evangelho, perceberam que o Evangelho, o amor de Jesus, é uma graça irresistível. Não serão cegos de entendimento, não serão insensíveis à palavra, porque hoje se rendem ao amor de Jesus. Por este casal e por este pai e seus filhos, eu peço: desça Espírito Santo do Senhor e sela com teu selo, abençoa com a tua graça salvadora, que os méritos que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário sejam entregues hoje em suas mãos e que passem a ter certeza de que hoje já tem a vida eterna. É a nossa oração, abençoando e selando este momento de decisão deles, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.